maioria de nós busca aproveitar o tempo de uma forma bem produtiva. Mas será que de fato sabemos o que é aproveitar o nosso tempo? Vemos que o tempo hoje está passando assim, como um raio. E se a gente não cuidar, se a gente não prestar atenção no que é de fato importante, vamos perder o nosso tempo, que é tão precioso nesses últimos dias. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre aproveitar o tempo, ou melhor dizendo, como na palavra diz, remir o tempo. Você sabe o que é remir o tempo? Então fica comigo nesse vídeo, mas antes clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo, amém? Eu creio que esses vídeos vão estar abençoando poderosamente a sua vida a cada novo dia. Então vamos lá? Eu queria começar essa palavra trazendo o entendimento de um conselho de Paulo, lá em Efésios 5, no versículo 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A gente pode ver nesses últimos tempos, meus irmãos, que o tempo está passando muito rápido. Não dá tempo de fazer muita coisa. A gente começa o dia, daqui a pouco já é hora de almoçar, depois à tarde, vem a noite e acaba-se o dia. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Efésios é um livro muito importante, eu tenho meditado nele e o Senhor tem me dado muitas direções, muita coisa importante. Então, se você puder, medite em Efésios do início ao fim. Eu ainda estou terminando, mas eu creio que a bênção está no fim. E esse capítulo 5 é pertinho do fim e ele traz esse conselho da gente andar como sábios e não como nécios. E nessa parte eu queria que a gente focasse, mas o que é de fato ser sábio? É a gente buscar a orientação da palavra de Deus, do próprio Deus, que ele é o dono da sabedoria, ele é o Senhor da sabedoria. E para a gente buscar isso, basta a gente pedir. O Senhor em sua palavra diz: se você tem necessidade de sabedoria, então peça a mim que eu darei liberalmente. Então, a gente ser sábio e não andar como nécios. Então, eu estava pesquisando o que significa a palavra nécio. E significa alguém irresponsável, ignorante, que não tem um conhecimento sobre as coisas. Andar de forma nécia é andar de uma forma estúpida. Se você pesquisar aí o significado da palavra nécio, você vai encontrar esses sinônimos. Então, ser nécio é o contrário de ser sábio. E a gente vê que ser sábio, meu irmão, é a gente refletir sobre os conselhos que estão vindo, né? A palavra que a gente está recebendo, a mensagem que está recebendo. Ou seja, você está recebendo essa mensagem agora. Você sabe que aqui no canal eu busco trazer mensagens que falam da palavra de Deus, totalmente a palavra de Deus. Conselhos que vêm do próprio Deus para regir a nossa vida de uma forma prudente. Então, ser sábio é ser prudente. Ser sábio é você receber aquela mensagem, refletir, buscar entender, compreender, usar o seu raciocínio e você aplicar na sua vida. Isso vai mostrar que você teve fé nessa palavra que você está recebendo, e a atitude que você vai tomar frente a essa mensagem, você vai estar mostrando que você creu nesse conselho, você creu nessa palavra, então você vai tomar uma atitude. Então tá tudo envolvido com a fé. Se você crê nisso que eu tô falando, você vai buscar seguir esse conselho que tá na própria palavra de Deus. Então, sabendo a diferença entre ser sábio e ser nécio, a gente parte para a mensagem que ele quer trazer com remir o tempo. Muitos acham que remir o tempo significa aproveitar o tempo. Aproveitar para fazer tudo o que tem que se fazer nessa vida. Aproveitar o tempo para, eita, eu tenho que fazer isso no meu trabalho. Não tô dizendo que isso são coisas que
que não devem ser levadas em consideração. Mas, de fato, remir o tempo significa algo muito mais abrangente na visão aqui do apóstolo. Porque a gente pode ver, meu irmão, que ele foi um homem muito usado por Deus. Eu creio que ele foi um homem muito mais usado ainda do que os discípulos de Jesus. Ele só escreveu quase 90% do Novo Testamento. Todos os livros que você pode ver logo depois dos evangelhos foram escritos por Paulo. Romanos, Coríntios, enfim, todos até quase o fim foram escritos por Paulo. Então você pode ver que ele foi um homem muito cheio do Espírito Santo e seguir os conselhos dele, que vem do próprio Deus, é essencial para a nossa vida cristã. Remir o tempo, eu estava pesquisando o que significa remir. Remir a gente pode encontrar em muitas passagens da Bíblia que Jesus ele veio para nos remir, ou seja, ele veio para nos salvar. Remir significa libertar, significa ressarcir, pagar uma dívida, você recuperar alguma coisa, você libertar alguém. Eu estava pesquisando e veio essa frase aqui: remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. Olha só que coisa interessante essa frase nos traz. Jesus ele veio para nos remir, ou seja, ele veio para nos arrancar das garras do diabo. Ele veio para nos arrancar do pecado, do lamaçal do pecado em que estávamos inseridos. Ele veio para efetuar o pagamento de uma dívida eterna que tínhamos, que iria culminar na nossa condenação eterna. E Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar, remir a nossa alma, salvar a nossa alma. Entre outros sinônimos que tem também sobre remir, tem indenizar-se, livrar, libertar, pagar, ou seja, remir o tempo. Não apenas a gente aproveitar, é também aproveitar o tempo, mas numa visão mais abrangente, é a gente recuperar o nosso tempo. Essa mensagem que eu encontrei na internet, que foi um blog muito interessante, eu vou deixar o link para você ler com mais calma, tá bom? Eu só vou dar uma explanada aqui, porque essas 4 dicas que foi dada nesse blog, eu queria passar para vocês assim de uma forma bem mais sucinta, mas se você quiser ler, certo? Com mais calma, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado para você meditar um pouco mais nisso, porque eu tento trazer aqui, meu irmão, coisas que possam acrescentar na sua vida como um todo, não apenas a vida espiritual, mas como um todo, porque a nossa vida com Deus deve ser em todas as áreas, deve ser completa. Deus, ele quer isso, ele quer um casamento conosco, ele quer uma vida conosco, ele não quer dar bênçãos momentâneas para nós, ele não quer estar conosco apenas aos domingos quando a gente vai à igreja, ele quer estar conosco do início ao fim do dia. Ele quer estar conosco 365 dias do ano, 366 dias do ano. Ele quer a nossa alma. Ele quer, por isso que ele enviou o Senhor Jesus para remir a nossa alma. Senão ele não teria enviado, senão ele teria feito pouco caso de nós, senão desde lá do Éden ele teria simplesmente exterminado Adão e Eva e acabou. Ele é Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas olha só o que ele fez. Ele planejou, ele pensou em todo o plano de salvação por nós e porque ele nos ama. Então, voltando aqui a essa questão das 4 dicas de como não remir o tempo. Nesse blog ele trouxe um entendimento assim contrário para a gente entender o que de fato a gente tem que fazer. Tudo isso aqui, todo esse versículo aqui de Efésios é um conselho para a gente remir o nosso tempo nesses últimos dias. Toda essa questão que está acontecendo aí no mundo, a gente está vendo todos os sinais que estão se sucedendo, então a gente tem que cuidar do nosso tempo, a gente tem que cuidar ao máximo de tudo
tudo que a gente tem que fazer para ficar em santidade, para buscar a presença do nosso Deus, para guardar a nossa alma, porque os dias são maus. É tanto que Paulo ele diz no finalzinho desse versículo 16: porquanto os dias são maus. Então, pensando nessa questão do tempo que está chegando, Jesus está chegando, Jesus está às portas, os dias são maus, a gente está vendo tudo ficando de cabeça para baixo, então a gente tem que começar a remir da forma correta o nosso tempo. Numa visão espiritual, numa visão mais abrangente do apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, uma das primeiras maneiras de como a gente vai acabar não remindo o tempo é se a gente negligenciar Jesus como nosso Salvador. Então a gente pode ver o mundo como tá hoje. Pessoas se entregando à concupiscência da carne, pessoas se entregando ao mal que existe nesse mundo, pessoas que não querem nem saber de Jesus, não querem saber o que foi que ele fez. Ele vindo para essa terra não querem saber de meditar na palavra de Deus, não querem saber de nada. Depois estão aí sofrendo, estão aí se matando, morrendo e não sabem por que depois, né? Não sabem por quê. Não podemos negligenciar o autor e consumador da nossa fé. Carecemos de ter o Senhor Jesus 24 horas por dia dentro do nosso interior. O contrário disso seria o quê? A gente reconhecer o nosso Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, o Salvador da nossa alma. Como eu disse aqui, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E a gente só pode se achegar a Deus através de Jesus e através da nossa fé. A fé sobrenatural, a fé que crê na palavra de Deus, que essa é a palavra da verdade, que ela vai permanecer eternamente, que ela tem o poder de nos salvar a nossa alma. Então, meu irmão, não existe outro caminho, não existe outra vida, não existe outra rocha que eu conheça. O próprio Deus diz isso. Está escrito na palavra de Deus que o maligno cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o conhecimento, a glória de Deus. O mal desse mundo busca o quê? Cegar o entendimento das pessoas para que não se resplandeça sobre elas a glória de Deus vista em seu Filho, colocada sobre o seu Filho, que veio para nos salvar, que veio para nos remir a nossa alma. Então, o que é que a gente precisa fazer? Buscar, a gente precisa se manter na palavra. Por mais que os nossos dias sejam rápidos, a gente tenha muita coisa para fazer, mas não podemos negligenciar o nosso tempo com Jesus, com Deus, buscando na palavra, buscando em oração. Precisamos nos manter, nem que você leia apenas um versículo dia após dia, mas leia, medite. Se você meditar, mais vale a gente meditar em um versículo e a gente obedecer aquele versículo do que ler a Bíblia todinha, ficar cheio do conhecimento, mas não praticar nenhum deles. Então, que possamos refletir sobre isso. A segunda dica de como não remir o tempo: não remimos o tempo confiando em nossas próprias habilidades. Eu vejo que muitas pessoas nesse mundo confiam muito em si mesmas. Eu não estou dizendo que não é importante a gente confiar em si mesmo. É em segundo plano, tá bom? Em segundo plano, porque a gente tem que entender, meu irmão, que a gente só tá aqui porque Deus é grande. Tudo que a gente tem, eu só tô falando aqui pra vocês. A minha mente, ela só tá raciocinando para as palavras saírem pela minha boca, porque Ele tá permitindo, porque Ele me deu tudo isso, todas as habilidades que eu tenho, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Essa mão aqui, esses dedos, essa boca, tudo foi Ele que fez. Vem dele, a habilidade de eu falar, a habilidade de eu ouvir, de eu ver, tudo dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se eu falo é pra glória dele, se eu vejo é pra ver as maravilhas que ele fez, se eu ouço é pra ouvir a voz dele, se eu penso é pra eu buscar ele em entendimento, em espírito,
espírito em verdade, porque o espírito é a mente, é o raciocínio, é o intelecto. Então ele fez isso para eu buscá-lo em espírito em verdade, em um culto racional. É para eu buscá-lo. O meu coração bate, tem que ser por ele, porque o meu coração bate porque ele permite. As minhas mãos, eu só tenho as minhas mãos que é para eu fazer a obra dele, a obra, buscar, ajudar uma pessoa, enfim, fazer alguma coisa que seja para a glória dele. Os meus pés têm que andar em direção a ele. Enfim, você tá entendendo que os nossos membros, tudo que a gente é hoje, é porque tem um propósito divino, porque ele fez para a glória dele, somente para ele. Engana-se a pessoa que acha que eu tenho meu trabalho porque eu me esforcei para ter. Beleza. Se você se esforçou, é porque Deus te deu a força para você se esforçar. Deus te deu o entendimento para você raciocinar, pensar, fazer uma provinha boa e conseguir entrar naquele cargo. Meu irmão, eu vejo que muitos se acham alguma coisa e simplesmente negligenciam o poder de Deus. A gente não tem ideia do poder de Deus. A gente pode ter um vislumbre do poder de Deus se olhar para a natureza. Olha que coisa perfeita que ele criou. Tudo que ele fez, meu irmão, só poderia vir de uma mente sábia ao extremo, sem limites. Não tem como as coisas serem criadas ao acaso. Não existe esse negócio de ao acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo! Essa questão que muitos acabam fazendo na sua vida é confiar nas suas próprias habilidades e colocar coisas desse mundo como suas prioridades. A palavra de Deus diz que quem milita a boa milícia não se embaraça com coisas desta vida. Então a gente tem que buscar o quê? Não se embaraçar com as coisas desta vida, porque as coisas desta vida vão passar e olha que tá bem perto disso acontecer. Então, o contrário disso seria o quê? Sermos guiados pelo Espírito Santo para que possamos ter na nossa mente as prioridades corretas, dando a Deus a glória que Ele tem, que Ele é, dedicando a Ele o louvor, o culto que Ele merece. Só Ele, mais ninguém. Ele é Senhor, Ele é a glória eterna. Para isso, meu irmão, somente através de um novo nascimento, somente através do Espírito Santo trazendo isso para sua mente e inundando o seu interior. Somente dessa forma é possível, porque para aqueles que não recebem o Espírito Santo, olha aí, o mundo se destruindo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está atuando em muita gente e eles acabam sucumbindo às coisas do mal, às coisas desse mundo, que é do maligno, que o mundo jaz no maligno. Então a gente buscar um novo nascimento, todos os dias a gente zelar pelo Espírito Santo dentro de nós, todos os dias a gente buscar ser transformado ainda mais pelo poder dele. Isso é remir o nosso tempo. E uma terceira dica de como não remir o tempo é quando vivemos em pecado. Se a gente vive em pecado, tá amarrado em nome do Senhor Jesus, que a gente amarra isso todo dia, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos traga um entendimento se a gente tá falhando aqui, se a gente errou ali, mas que a gente tenha esse entendimento em buscar não viver em pecado, se afastar do pecado, fugir do pecado. O conselho que a Bíblia traz é pra gente fugir do pecado, fugir, né? Sendo servos do Senhor, filhos de Deus, a gente tem que fugir do pecado. Tem coisas, tem guerras que a gente tem que lutar, que a gente tem que se colocar a postos e lutar, mas o conselho que Deus dá em sua palavra é pra gente fugir. É melhor fugir e estar a salvo do que dar uma de gostoso, achar que não, esse pecado não pega em mim e acabar caindo nas armadilhas do diabo. A gente não viver em pecado é uma forma de remir o nosso tempo. Porque se a gente está em pecado, meu irmão, a gente está longe de Deus. E se a gente está longe de Deus, a gente está perto do diabo. E eu creio que não queremos isso de forma alguma.
que todas as áreas da nossa vida possamos ter um entendimento para a gente viver de uma forma sábia. Sábia conforme a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente buscar meditar todos os dias, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então ele vai nos mostrar aquilo que a gente está falhando, aquilo que a gente está errando, para o nosso bem. Todas as leis que estão aqui é para o nosso bem. Que você e eu possamos refletir sobre isso todos os dias, porque vivemos no mundo corrompido, vivemos no mundo hostil, vivemos no mundo onde o mal está solta, e principalmente nesses últimos dias que a coisa vai engrossar, o caldo vai engrossar, a coisa vai piorar, e a gente precisa estar guardado no Espírito. Somente através do Espírito Santo podemos vencer o mal, podemos nos livrar do mal que está nesse mundo. E a quarta e última dica de como não remir o tempo é quando fixamos a nossa mente nos objetivos dessa terra, nos objetivos terrenos, quando colocamos toda a nossa energia mental, emocional, tudo, a gente só pensa nas coisas dessa terra. Se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você se entregou para Ele, se você recebeu a glória dele dentro de você, a gente não pode colocar as coisas dessa terra como prioridade. A gente não pode fixar a nossa mente somente nos objetivos dessa terra. Quais são os objetivos, que o ser humano busca desenfreadamente nessa terra? É a gente buscar, preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso disso, preciso de uma bênção aqui, preciso ganhar mais dinheiro, ganhar dinheiro. Essas coisas são importantes, porque por enquanto a gente está aqui. E Deus, Ele sabe disso. Ele sabe do que a gente precisa. Mas se o ser humano chegar ao ponto de tirar Deus do foco totalmente e colocar só as coisas dessa terra, a alma desse ser humano vai morrer, simplesmente, porque não tem de onde tirar o que? Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida que a gente necessita diariamente. Então, se o ser humano acha que as coisas dessa terra são mais importantes, eu tenho que buscar, eu tenho que ganhar. Você pode ver que o ser humano hoje só pensa em ganhar dinheiro. Tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que ter o melhor emprego, tem que ser empresário, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu preciso dessa bênção aqui no meu trabalho. Meu Deus. Aí só busca Deus por conta das bênçãos. Meu irmão, Deus, Ele tem a eternidade para nos dar. A nossa carne já é propícia para querer as coisas dessa terra, desse mundo, porque a gente já nasceu em pecado, é uma luta pra gente receber o Espírito Santo, é uma luta pra gente se firmar com Deus, pra gente ter uma nova criatura dentro da gente, pra gente fazer morrer a velha criatura e nascer de novo. Então a gente tem que zelar por isso. A gente tem que zelar todos os dias para que essa nova criatura se mantenha viva ali e a velha não ressuscite. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitas passagens na Bíblia que dizem que a gente recebe o Espírito Santo, mas a gente pode perder também, que está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas a gente pode ver isso na história de Saul, que ele recebeu o Espírito Santo e perdeu, ele era cheio do Espírito Santo e acabou perdendo o Espírito Santo. Enfim, entre outras passagens que mostram isso. Então a gente tem que zelar pelo que Deus nos deu. E o que Deus nos deu, meu irmão, é o poder dele, é a glória dele, é o tudo dele pelo nosso tudo, que é a nossa vida. Eu sei que a gente tem que continuar vivendo até a volta do nosso Senhor Jesus, até as coisas se cumprirem. A gente tem que continuar caminhando, A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer um monte de coisa, mas que a nossa prioridade, que os nossos objetivos estejam firmados nas coisas do Pai, nas coisas de Deus. A gente se permitir deixar que Ele haja na nossa vida, que Ele nos use para a glória dEle, que Ele nos use para os planos dEle, para as prioridades dEle. Qual é a prioridade de Deus? É a salvação do ser humano, é a eternidade. Ele tem preparado uma morada eterna para nós. Jesus, Ele disse isso: eu vou preparar-vos lugar para que quando eu vier de volta, vocês venham comigo e estejam aonde eu estiver. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse lugar já está preparado. Mas só quem vai entrar nessa morada eterna é aquele que aqui em vida, no mundo hostil, no mundo de distração, porque hoje em dia é um mundo de distração, a gente permanecer firmado na palavra de Deus, buscando a nossa morada eterna, buscando se firmar com Ele ainda mais, para que quando chegar o dia da nossa redenção, de Jesus remir a nossa alma totalmente, a gente está pronto para subir com Ele. Buscar compreender a vontade do Senhor para a nossa vida e alinharmos as nossas prioridades com as dele é a gente remir o nosso tempo. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida poderosamente. Espero que esse vídeo tenha aberto o seu entendimento para compreender melhor o que é remir o tempo. Possamos estar prontos, meu irmão, para o dia da redenção do povo de Deus, que está bem próximo, o dia da gente se encontrar com o nosso Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Ele está chegando para buscar a sua noiva. Glória a Deus! E que a sua noiva, a igreja do Senhor, esteja preparada para recebê-lo 100% entregue, totalmente entregue nas mãos do nosso rei, do nosso noivo, o Senhor dos exércitos. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas e essas pessoas possam se preparar para o fim dos tempos. Deus abençoe.